criança, boa noite, tudo bem com vocês? Lembra? A tia tá falando das casas que Jesus visitou. Olha quantas casas Jesus visitou. E você acha que acabou? Ainda tem mais casa. E essa casa, ela é muito especial. E hoje vocês vão ter uma experiência. Olha que legal. Essa casa. E essa casa é alegria. Como é bom a gente estar alegre. E sabe o que? Jesus é a nossa principal alegria. E quando ele entra na nossa casa, ninguém fica triste. Mas tinha uma casa e lá, vocês notaram que tem um bolo, eu preparei a mesa. Sabe o que é? Ele foi convidado a entrar numa casa e nessa casa tinha um casamento. Um casamento. Jesus foi convidado para um casamento. É bom, né? Quando a gente é convidado para um casamento, ver a noiva, o noivo, a igreja toda enfeitada. Como é bonito, né? Vocês sabiam que no tempo de Jesus, o casamento, a gente vai, né? Só a noite e acaba. No tempo de Jesus, sabe quantos durava? 7 dias de casamento. E quando ele entrou naquele casamento, ele foi convidado com seus discípulos. E chegando lá, sabe onde está essa história? Aqui na Bíblia, que está em João 2, que está: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Os noivos ficaram tristes. E agora? Não tem mais vinho. Naquele tempo não tinha refrigerante, era vinho, era o suco da uva. E no casamento todo mundo bebeu. E agora não tinha mais. Os noivos iam ficar muito tristes, com vergonha. Jesus no casamento e não tinha mais. Aí Jesus estava lá, mas a mãe de Jesus também estava lá. Aí chegou para Jesus e falou: ó Jesus, o vinho acabou. Aí Jesus disse: só espera aí um pouco, ainda não é meu tempo. Aí ele foi lá. Aí a mãe de Jesus, sabe o que ela fez? Ela foi nos empregados que estavam lá servindo o vinho. E chegando lá, ela falou: ó, preste atenção, tudo que Jesus falar, vocês têm que fazer, tudo bem? E os empregados obedeceram. Quando Jesus foi lá, viu muitos potes. Gente, crianças, vocês não sabem o tamanho do pote. Era muito grande. Sabe quanto litro? Era muito litro. 80, 100 litros. Mas o povo gostava de tomar, né? Aquele suco de uva. E aí, chegando lá, só tinha agora água. Não tinha mais vinho. Mas aonde Jesus está, tem alegria. Aonde Jesus está, não tem tristeza. E ele ia deixar aqueles noivos tristes? Nada. Ele o quê? Ele trouxe alegria para aquele casamento. E sabe o que aconteceu, criança? O pessoal pegou a jarra de água. E olha o que aconteceu. Eles foram e colocaram nos potes. Colocaram nos potes. Olha, criança, olha o que aconteceu. Olha, deixa eu ver se tá gostoso. O melhor ficou depois. E vocês pensam que foi só um? Todos os potes. Olha, vamos ver se esse vai. Também. Olha, vamos ver se o outro tem. De novo. Olha, Jesus, olha o milagre. Vamos ver se tem mais. Tem mais, acabou? Não! Tem todos os potes que estavam lá. Todos os potes. Criança, todos os potes. Olha, até o último pote. Todos eles ficaram com vinho. Olha a água. O que? Jesus
onde os noivos iam ficar tristes? Não, Jesus fez seu primeiro milagre e todo mundo se alegraram e todo mundo viu o milagre que Jesus fez. Olha de novo. Muito gostoso. E sabe o que o copeiro falou? O que você viu? Gente, as outras festas, o vinho é sempre bom no começo, mas no final é muito ruim. Mas esse é diferente. Esse é o melhor, o mais puro. Criança, olha o que Jesus faz. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Papai, mamãe, vocês estão tudo aí em casa? O que está faltando na sua casa? Será que está faltando alegria? Milagre de Jesus? Se Ele está aí, tem alegria. A alegria do Senhor é nossa força. Não quero ver ninguém triste, não quero ver ninguém emburrado. Eu quero ver todo mundo feliz, porque Jesus é nossa verdadeira alegria. E se Jesus fez um milagre naquele casamento, pode fazer aí em sua casa. É só o quê? Você acreditar em Jesus, porque Jesus é nossa alegria. Mas criança, hoje você pode ter ficado triste, né? Mas Jesus chegou. E quando Ele chega, a alegria. Então vamos fazer uma oração e agradecer. Senhor, te agradeço, Jesus, pela tua alegria. E a minha casa é alegria. Aonde o Senhor chega, a abundância de alegria. Então na minha casa tem alegria. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Beijo, alegria! Olá pessoal, vamos continuar com a nossa sequência de louvores. Ele cuida bem de mim. Oh, oh, oh. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com ele à noite eu posso até sorrir. Estou
Deus da minha salvação. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Eu confio nele, estou olhando para os montes. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração. Mais um domingo na presença do Senhor Jesus. Estamos agora reunidos para adorar, glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar você com muita reverência neste culto. Vamos ser reverentes. Estamos agora na presença de Deus para adorá-lo, para glorificá-lo. E que o Espírito Santo possa nos revelar a sua santa, poderosa e maravilhosa palavra. Antes eu quero orar. Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, aceita agora o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor e a nossa gratidão. Jesus amado, pelo poder do teu sangue, abençoa agora o teu filho, a tua filha, e que através da tua palavra, milagres possam acontecer. Espírito Santo, revela-nos agora a tua palavra. Fala aos nossos corações e glorifica o teu nome. Em nome do Senhor Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Então pega a sua Bíblia. Nós estamos estudando o tabernáculo. Êxodo capítulo 25 até o verso 40. Fala a respeito do tabernáculo. E nós já aprendemos várias coisas sobre o tabernáculo. Esta é a quarta mensagem que estamos pregando a respeito do tabernáculo. Já pregamos, já falamos sobre a madeira da acácia, que foi confeccionado o tabernáculo. Você lembra? A madeira da acácia. E já falamos também sobre o ouro que revestia toda a madeira de acácia. E nós já falamos também sobre o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Agora vamos falar sobre a pia de bronze. A pia ficava depois do altar do sacrifício. Você conhece já o tabernáculo. O tabernáculo tinha aproximadamente 50 metros de comprimento e 25 metros de largura. 25 metros de largura. A porta principal do tabernáculo tinha 10 metros de comprimento e 2,5 metros de altura. Assim que o povo entrava pela porta, tinha um átrio. O átrio do tabernáculo, o átrio. E assim que entrava através da porta, nós falamos também da porta, e está gravado aí, você pode ouvir depois, assistir depois, falamos a respeito da porta. Aí depois que entra na porta, tem ali o altar do sacrifício. O altar do sacrifício. Tem o átrio, tem a porta, tem o altar do sacrifício. E depois do altar do sacrifício tem
a bacia de bronze. A bacia de bronze que os sacerdotes usavam depois de passar pelo altar do sacrifício. Mas antes vamos ler aqui capítulo 25. Capítulo 25, verso 8. Qual que foi o motivo que Deus deu para Moisés construir o tabernáculo? Êxodo 25, verso 8. E me farão um tabernáculo e habitarei no meio deles. Então, o propósito do tabernáculo era para que Deus habitasse no meio do povo. No capítulo 19 aqui de Êxodo, Moisés subiu no Monte Sinai com os sacerdotes. O povo ficou ao pé do monte, os sacerdotes subiram até o meio do monte. Você pode conferir, Êxodo capítulo 19. E depois Moisés subiu até o topo do monte. Então, este Monte Sinai ali é o modelo do tabernáculo. É o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. E o lugar santo dos santos. Então, o tabernáculo é um modelo do Monte Sinai, quando Moisés subiu no Monte Sinai para estar face a face com Deus, para conversar com Deus. Então, o tabernáculo tinha a porta, que apontando para Jesus. Jesus é a porta. João capítulo 10, verso 7, verso 9. Aí depois que entra pela porta, no átrio do tabernáculo, tem o altar do sacrifício, onde o povo levava os animais para serem sacrificados, colocavam a mão na cabeça do animal, confessavam os seus pecados, e os seus pecados eram perdoados. E aquele animal era degolado, e o seu sangue aspergido sobre o altar do sacrifício. E eram os sacerdotes que faziam este trabalho. Aí depois de realizar este trabalho, os sacerdotes tinham que ir na pia ali de bronze, para que pudessem se lavar, capítulo 30, a partir do verso 17, a pia de cobre, de bronze. E falou o Senhor a Moisés dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e as porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão seus filhos nela lavarão as mãos e os pés. Lavarão as mãos e os pés, quando entrarem na tenda da congregação. Lavar-se-ão com água, para que não morram. E quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, e a ele e a sua semente nas suas gerações. Então Arão e os seus filhos, o sacerdote, depois do altar do sacrifício, as suas mãos sujavam de sangue, os seus pés também, que eles ofereciam ali um sacrifício de sangue. Eu já falei sobre o sacrifício de sangue, você lembra? Isaías capítulo 53, a Bíblia fala que Jesus é o cordeiro que foi levado ao matadouro. Foi levado ao matadouro e se esvaiu em sangue, para que nós pudéssemos ser perdoados, redimidos, remidos pelo poder do sangue do cordeiro. Então este altar do sacrifício já estava apontando para Jesus. Isaías 53. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 29. Quando João Batista viu Jesus, João Batista falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então este altar do sacrifício, de Êxodo capítulo 27, já estava apontando para Jesus. Agora eu quero aprender com você alguma coisa sobre esta bacia de bronze.
sob esta pia de cobre, em que os sacerdotes tinham que se lavar. Lavar as mãos, lavar os pés, para que pudesse entrar no lugar santo. Para que pudesse entrar no lugar santo, para continuar oferecendo sacrifícios a Deus. Para que pudessem continuar adorando a Deus. No lugar santo. No lugar santo. Eles tinham que se lavar. Se eles não se lavassem, eles morreriam. Morreriam. Estariam contaminados pelo pecado. Estariam contaminados pelo pecado. E o salário do pecado é a morte, você sabe disso. Romanos capítulo 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. Então eles tinham que passar pela pia de bronze. Eles tinham que passar pela pia de cobre para se lavar, para entrar no lugar santo. Para entrar no lugar santo. Então veja que interessante, ali eles lavavam as mãos, lavavam os pés, se purificavam para entrar no lugar santo. O altar do sacrifício, a pia de cobre e o lugar santo. Então no meio ficava ali a pia de cobre. Aí nós podemos até lembrar de 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Quando Paulo escrevendo ao Timóteo, você pode conferir na sua Bíblia aí, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Jesus, ele é o único mediador. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. É o único mediador. Então a pia de bronze ficava no meio. Ficava no meio. Então, Jesus é esta água. É esta água. Jesus é a palavra, é o Logos de Deus. João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Êxodo capítulo 25, verso 8. O propósito do tabernáculo é para que Deus habitasse no meio do povo. E Jesus hoje, ele é o nosso tabernáculo. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então vejam, esta pia de cobre, esta água já estava apontando também para o Senhor Jesus. Praticamente todo o tabernáculo aponta para o Senhor Jesus. Dentro da tipologia bíblica, o tabernáculo é um tipo de Cristo. E em João capítulo 1, verso 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Hoje você e eu, nós somos morada do Senhor Jesus. Somos morada do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 6. Verso 19, o Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós, Deus habita em você, através do Espírito Santo, nós somos morada de Deus. Efésios capítulo 2, verso 20, Efésios, abra sua Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2, verso 20, Efésios, capítulo 2, verso 20, já abri aqui a minha Bíblia, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual, em Jesus, todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, verso 21. E o verso 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Morada de Deus. Deus habita em você através do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que privilégio. Que privilégio. Que privilégio. Mas nós temos que ser lavados, lavar as nossas mãos, lavar os nossos pés,
purificar-nos para estarmos na presença do Senhor Jesus. Capítulo 30 de Êxodo, a partir do verso 18, se o sacerdote não se lavasse na pia de cobre, ele morreria. Ele morreria. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. No Sermão da Montanha, no capítulo 5, no verso 8, o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Entramos pela porta, passamos pelo altar do sacrifício, lavamos ali as mãos e os pés na pia de cobre e entramos no lugar santo. Entramos no lugar santo. E depois entramos no Santo dos Santos, na presença de Deus. É um privilégio muito grande que você tem, que eu tenho. E o propósito de Jesus é purificar a igreja, santificar a igreja. Capítulo 5 de Efésios, no verso 25, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então o Senhor Jesus, o propósito do Senhor Jesus é santificar a igreja, é abençoar a igreja, é lavá-la através da palavra. João 17, 7. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos santifica, nos lava, nos purifica, para que tenhamos condições de entrar na presença de Deus. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, em João capítulo 4, abra sua Bíblia aí, João capítulo 4, abra sua Bíblia em João capítulo 4, no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. A Bíblia nos diz aqui que Jesus chegou em Samaria, na cidade chamada Sicar. E na cidade chamada Sicar, estava ali uma mulher que foi buscar água no poço de Jacó. E veio a mulher, verso 7, e Jesus pediu para ela: dá-me de beber. O alvo de Jesus era mostrar para aquela mulher a água da vida. A água da vida. Verso 10, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que diz dá-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Água viva. A mulher samaritana era uma mulher pecadora. E Jesus disse para ela: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, você pediria e ele te daria água viva. Meu irmão, minha irmã, que coisa gloriosa! Lhe daria água viva. E qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. A água do poço de Jacó. Verso 13. Agora o verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Meu irmão, olha, a pia de cobre lá no átrio, de Êxodo capítulo 30, a partir do verso 18, apontando para Jesus. Então Jesus aqui está mostrando para aquela mulher samaritana que ele é a fonte de água viva. Você tem que passar pela porta, você tem que passar pelo altar do sacrifício, e você tem que passar pela água, pela pia de bronze, pela pia de cobre, que aponta para o Senhor Jesus. Aqui João capítulo 7, você pode conferir na sua Bíblia aí, o verso 37. O verso 37, o Senhor Jesus diz assim:
todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Capítulo 7, verso 37. Verso 37, vamos lá. E no último dia do grande dia da festa, pôs-se Jesus em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, a palavra de Deus, é um tipo de água. A palavra de Deus, a água simboliza a palavra de Deus. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Então Jesus é esta fonte de água viva. Jesus é o Logos de Deus. Jesus, ele é a palavra de Deus. João capítulo 1. Então você está entendendo? Para você chegar no lugar santo, para você chegar no lugar santo dos santos, você tem que passar pela pia de bronze. Você tem que lavar a sua mente, lavar os seus olhos, lavar o seu coração, purificar a sua alma, lavar as suas mãos, lavar os seus pés. Lembra de João capítulo 13? Você sabe o que está escrito em João capítulo 13? É só passarmos aqui algumas folhas. Ó. João capítulo 13. João capítulo 13. Jesus estava participando da Páscoa com seus discípulos. E estava ali na casa que aconteceria a Páscoa. E não tinha ninguém para lavar os pés. Não tinha ninguém para lavar os pés. E os discípulos, ninguém queria lavar os pés um dos outros. Não queriam. Aí levantou-se Jesus, verso 4, João capítulo 13, tirou as suas vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então Jesus aqui, em João capítulo 13, verso 5, ele começou a lavar os pés dos seus discípulos. Será que não tem alguma ligação com o Êxodo capítulo 30, a partir do verso 18? Na bacia ali, os sacerdotes lavavam os pés, lavavam as mãos. E Pedro falou, no verso 6, Senhor, tu lava os pés a mim? E Jesus disse para ele, o que eu faço não sabes agora, mas tu saberás depois. E se eu não te lavar, olha verso 8, se eu não lavar os teus pés, Pedro, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, Senhor, lava os meus pés, lava as minhas mãos, me dê um banho completo, lava-me completamente. Lava-me completamente. Então Jesus aqui, ele lavou os pés dos seus discípulos. Agora eu quero mostrar para você um texto interessante em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. E olha, preste atenção nesta palavra, Mateus capítulo 18. Verso 8, portanto, se a tua mão e o teu pé te escandalizar, corta-o, atira-o para longe de ti, porque melhor é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos e dois pés, seres lançado no fogo eterno. Entendeu? Entendeu? Olha, as nossas mãos e os nossos pés é um negócio muito sério. Para onde que os teus pés estão te levando? Para onde que os teus pés estão te levando? O que você tem feito com as suas mãos? Marcos capítulo 9 nos dá aqui o mesmo entendimento. Marcos capítulo 9, abra a sua Bíblia, verso 43. Marcos capítulo 9, verso 43. E se tua mão te escandalizar, corta
é melhor para ti entrares na vida não tendo mãos, do que tendo duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Meu irmão e minha irmã, preste atenção, os teus pés têm que estar purificados, as tuas mãos têm que estar purificadas, os teus olhos, a tua mente. Se teu pé te escandalizar, verso 45, corta fora. É melhor entrares no céu não tendo pés, do que tendo pés e ires para o inferno. Meu irmão e minha irmã, é muito sério. É muito sério. Se os teus olhos te fizerem pecar, arranca-os fora, porque melhor é ires para o céu não tendo olhos, do que tendo olhos e ires para o inferno. O que os teus olhos têm visto? O que os teus olhos têm visto? O que você tem feito com as tuas mãos? O que você tem feito com os teus pés? Para onde que os teus pés estão te levando? Para onde que os teus pés estão te levando? O que você está enxergando? O que você está vendo? É muito sério. Então é por isso que você tem que passar pela bacia de bronze, pela bacia de cobre, que aponta para o Senhor Jesus. Que aponta para o Senhor Jesus. Jesus quer dar para você água viva, para lavar os teus olhos, a tua mente, o teu coração, as tuas mãos, os teus pés. Meu irmão, é muito sério, é muito sério. É muito sério. Jesus é a fonte de água viva. Estou já terminando o Salmo 24. Salmo 24. Preste atenção no Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Agora preste atenção, olha. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no lugar santo? O que é o lugar santo? O tabernáculo. O lugar santo, quem entrará? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Salmo 24. Leia aí na sua Bíblia. Senhor, quem subirá ao monte do Senhor? Ao monte santo. Esse monte santo aqui é o monte Sinai. Senhor, quem entrará no teu lugar santo? Quem entrará no santo do santo? Quem entrará? Aquele que é limpo de mão, aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Meu irmão, minha irmã, é empolgante, é glorioso estudar o tabernáculo. Então você entra pela porta, Jesus é a porta, tem o altar do sacrifício, Jesus é o nosso sacrifício, Jesus se esvaiu em sangue para que pudéssemos ser perdoados, remidos, redimidos. Aí depois temos que passar pela água purificadora, na bacia de bronze, temos que passar para chegarmos no lugar santo e depois no santo dos santos. Então é muito sério, a não ser que você não queira. A não ser que você não queira. Se você não quiser, é problema seu. Pastor, olha, eu não quero. Eu não quero entrar pela porta, não. Apesar que eu falei para você, quando eu ministrei sobre porta, suponhamos que você queira viver sem porta, você pode viver até ao ar livre, eu não quero saber de portas na minha vida, mas depois quando você partir aqui deste mundo, terá duas portas te esperando, duas portas. A porta do céu ou a porta do inferno. Você terá que entrar por uma das duas, ou a porta do céu ou a porta do inferno. Não tem como tirar a porta da sua vida, e Jesus é a porta. Depois você tem que passar pelo altar do sacrifício. Jesus quer perdoar todos os seus pecados, quer purificar você. Olha, Ele comprou você pelo preço de sangue. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, Jesus pagou um preço de sangue
por você. Preço de sangue, o altar do sacrifício. Agora Jesus quer lavar as suas mãos, lavar os seus pés, lavar os seus olhos, lavar a sua mente, lavar o seu coração, para que você possa entrar no lugar santo e depois no Santo dos Santos. Você está entendendo esta verdade? Está entendendo? Está entendendo? Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Você quer ver a bondade de Deus? Você quer ver a misericórdia de Deus? Você quer ver a graça de Deus revelada em Cristo Jesus? Você quer ter a proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família? Será que você quer? Será que depois você quer estar com Deus por toda a eternidade? Ver a Deus face a face? Você quer? Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão, abre os seus olhos, ó, verão a Deus. Coisa gloriosa. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar por você. Você já entrou pela porta, já passou pelo altar do sacrifício, e agora você está se lavando as mãos. Se tuas mãos te fizerem pecar, corta fora. É melhor entrares no céu, não tendo mãos, do que tendo mãos e ires para o inferno. É muito sério. O que você tem feito com as tuas mãos? Para onde os teus pés estão te levando? Para onde? Eu quero desafiar você a usar os teus pés para vir para a igreja. A igreja já está funcionando no Brasil inteiro. As igrejas já estão de portas abertas. Sai de dentro de casa agora e pega os seus pés, venha, pega o seu carro e use os seus pés para estar na igreja, adorando a Deus, glorificando a Deus. Para onde que os teus pés estão te levando? É muito sério, é muito sério. O que você está olhando? O que você está vendo com os teus olhos? Meu irmão, minha irmã, eu quero orar por você. Vamos passar agora pela pia de bronze e vamos pedir para Jesus agora. Jesus agora lava a nossa mente, lava os nossos olhos, lava os nossos corações, lava agora as nossas mãos, limpa agora os nossos pés. Jesus, perdoa-nos agora. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, para a glória do nome do Senhor Jesus, limpa agora, lava agora, purifica agora, santifica agora as nossas mentes, os nossos corações, as nossas mãos, os nossos pés, as nossas almas. Santifica-nos agora para a glória do teu nome. Purifica agora, limpa-nos agora, lava-nos agora completamente, para que possamos entrar no lugar santo, para que possamos entrar no Santo dos Santos e estarmos na tua presença, para a glória do teu nome, Pai, em nome do Senhor Jesus. Com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.